Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Tempo com Deus. Vamos orar ao Senhor para a gente começar a nossa live. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Amém. Glória a Deus. É tão bom que o mundo saber que todo mundo pode nos fazer chorar, sofrer, mas que Deus sempre nos quer sorrindo. E hoje eu queria ler com vocês uma passagem que está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 18 a 23. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 18 a 23. O tema da nossa mensagem hoje é como enfrentar o luto. Então eu vou ler aqui para vocês e a gente vai fazer uma reflexão. 2 Samuel 18. Diz assim: no 7º dia, a criança morreu, e os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-lhe diante dele e ele comeu. Os seus servos lhes disseram: que é isso que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e orou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu iria até ela, mas ela não voltará para mim. Amém? E hoje, é um feriado, é dia de finados. E eu falo que esse dia é o dia da saudade, gente? Todo dia é o dia da saudade, quando a gente perde um ente querido. Mas esse a gente lembra mais e mais. Então, o dia de finados é o dia da saudade. E muitas pessoas vão no cemitério, arruma lá onde a pessoa foi enterrada, vão lá fazer uma visita lá no cemitério mesmo. E assim, nada contra quem vai, até porque minha mãe vai, ela tem esse hábito de ir todo ano. Mas assim, às vezes isso pode aumentar a nossa dor. E eu não vou, porque a minha dor principalmente aumenta.
E o que eu uso assim para amenizar a dor? Porque eu já tive perdas, e muitas perdas. Então, o que eu uso para amenizar a dor, né? Principalmente hoje, o dia que a gente lembra mais da pessoa. Eu procuro lembrar e até imaginar a nossa vida aqui, que é uma vida que tem doença, choro, preocupação. E eu procuro imaginá-las no céu. Porque a Bíblia fala que o céu é um lugar maravilhoso, que lá tem ouro, tem ruas maravilhosas, lá o tempo todo clamando ao Senhor, cantando, louvando. Então, assim, diante das perdas, eu prefiro imaginar isso, né, para amenizar um pouco o sofrimento. E a gente sofre mesmo. Eu já perdi minha avó, eu já perdi uma prima que morreu de acidente de carro, que era agarrada aqui em casa. E 10 dias antes da minha prima morrer, eu perdi uma amiga de escola que a gente ia de 15 15 dias fazer pós-graduação em Ipatinga. E foram perdas muito grandes. Eu já perdi um tio e uma tia. Então, assim, são muitas perdas. Perdi a minha avó. Então, a gente sofre, né, com as perdas. E hoje a minha mensagem é essa: o consolo diante um luto, o consolo, como enfrentar o luto. E aqui a gente vê que Davi, ele orou 7 dias antes do filho dele falecer. Ele jejuou, ele orou, mas depois daquele tempo de oração e Deus, ele não curou o filho de Davi. Mesmo Davi tendo muita fé, mesmo Davi sendo um homem de oração, Deus não curou o filho dele. Porque às vezes a gente pensa assim, gente, Senhor, mas eu sou cristão, Senhor, mas o que eu fiz para merecer isso? E Davi fala aqui que Davi se levantou. E a gente não vê falando que Davi lamentou o Senhor. A gente não vê Davi questionando o Senhor. Davi levantou. É claro que a gente perder um ente querido hoje e levantar amanhã, eu acho impossível. Mas a minha mensagem é que a gente não fique eternamente no luto. A gente pode ter um momento de luto. Se quiser chorar, chore. Se quiser ver foto, veja. Eu evito, porque me traz sofrimento. Algumas pessoas que, tipo assim, sobre o sofrimento já amenizou, eu vejo e me dá uma lembrança gostosa, uma saudade. E eu agradeço a Deus, Senhor, obrigada por esse tempo que eu vivi com fulano de tal. Eu sempre lembro dessa amiga minha que morreu de acidente, que a gente ia pra Patinga. Toda vez que eu lembro, eu falo assim, Senhor, obrigada, porque foi tão gostoso a gente ir pra Patinga, a gente rir juntas. Cada momento que nós somos foi muito bom, obrigada por essa oportunidade. Então, assim, isso me faz sofrer menos. E Davi, ele não lamentou, ele não amaldiçoou o Senhor, ele não xingou o Senhor, ele não falou mal do Senhor. Ele aceitou, mesmo ele sendo um homem de fé, mesmo ele sendo um homem de oração, que poderia falar assim, Senhor, eu oro, eu busco, eu jejuo, e por que meu filho morreu? A partir de hoje eu não confio mais no Senhor. Não, ele não fez isso. Ele entregou, ele orou e ele levantou. E a gente tem que, claro, respeitar aquele tempo de luto, aquele tempo de desânimo, aquele tempo de tristeza. A gente não pode ficar eternamente no luto, porque a vida aqui, ela segue. E quanto mais você viver assim eternamente no luto, mais você vai sofrer. E aquela pessoa, infelizmente, não vai voltar. Então, a minha mensagem hoje diante do luto, se apegue ao Senhor. Porque igual nós cantamos aqui no louvor no início, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então talvez você tenha aí 1 ano de luto, mas tenha certeza que o Senhor tem 10 vezes a mais de alegria para você, de tempo de alegria para você. Então confie no Senhor, não questione, em vez de questionar, agradeça, ó Deus, obrigada. Fulano foi tão cedo, mas o Senhor sabe de todas as coisas, quem somos nós para questionar? Obrigada por esse tempo que o Senhor nos deu. E hoje eu deixei essa mensagem porque muitas pessoas me pedem oração, principalmente superação de luta, e a gente sabe que não é fácil.
Igual eu falei, eu já passei, a minha família já passou. Já vi minha mãe sofrendo tanto, mas tanto, tanto. Então, assim, não é fácil, mas a força vem do Senhor. Não perca a fé, não perca a esperança, não brigue com o Senhor, não fica brava com Ele. Ou se em algum momento aconteceu isso, peça perdão e peça para Ele força, que Ele vai te dar. Vou ler uns tópicos aqui que eu anotei, eu gosto de anotar toda a live, tudo que eu quero falar, que às vezes eu fico um pouquinho nervosa e não falo tudo que eu queria falar. Então eu vou ler aqui uns tópicos que eu anotei, tá? Nossos entes que morreram não estão ali no cemitério. Não estão ali debaixo da terra. Ali é só o corpo. Por mais que seja difícil, vamos lembrar do tempo que o Senhor nos deu para viver com essa pessoa que faleceu. Foca no céu, onde eles estão. Não foca na tristeza, na angústia, na saudade que traz dor. Se tiver de vontade de chorar, chore. De gritar, grite. De ver fotos, veja. Viva o seu luto com paciência. O tempo cura e sara as feridas. Não se descontrole diante da perda. Tenha esperança. O consolo vem do Senhor. Imagina seu ente querido ao lado do Pai. O Senhor é a força que nos mantém de pé. Evite ficar sozinho. Agradeça ao Senhor pelo tempo que Ele te deu para conviver e amar essa pessoa. Davi conhecia o poder de Deus. Durante 7 dias, Davi pediu e orou para que Deus tivesse misericórdia. Davi era um homem de fé, mas mesmo assim Deus não ressuscitou o filho dele. Mesmo Davi tendo perdido seu filho, ele se levantou com força. Sai do seu luto em Deus, porque Ele pode te dar força para superar esse momento. Deus não deu saúde ao filho de Davi, mas foi através da oração dele que Davi teve força. Então aqui a gente vê que na passagem que eu li hoje, que Davi, ele se levantou logo após o luto do filho dele. Então eu imagino ali que naquele tempo que já Davi orou e jejuou, pedindo a Deus que curasse o seu filho, Deus não curou. Deus levou o filho dele. Só que foi naquele tempo que Davi teve força para enfrentar o luto, porque ele orou, ele leu a palavra e ele jejuou. Deus é bom e está no controle de todas as coisas. Ele te dará força. Davi aceitou a morte do filho porque ele sabia que não adiantava fazer nada. Davi não fugiu do seu problema, ele enfrentou o problema. Se o problema chegar, não corre dele. Converse com Deus, ore, jejue. Davi não questionou a Deus, Davi não falou mal de Deus, Davi levantou. A dor da perda é normal e temos que respeitar. O que não é normal é continuar no luto e não continuar sua vida nunca mais. Não pare eternamente, levante-se. Procure pensar somente em coisas que vão te alegrar, animar. Afaste do que te faz sofrer. Leia a Bíblia, ocupe sua mente. Passe seu luto buscando força no Senhor. E acima de tudo, creia na ressurreição dos mortos. O céu é um lugar de paz. Acabou o sofrimento. Um lugar bem melhor do que aqui na terra. A morte foi destruída pela vitória. Jesus venceu a morte por nós, né? Então a morte ela foi destruída. Então toda vez que você tiver aquela saudade do seu parente que faleceu, toda vez que você estiver triste, angustiado, lembra que Jesus venceu a morte e que seu ente querido está lá do lado dele, desfrutando melhor, bem melhor que a gente. E como eu disse, por mais que dê saudade, por mais que você queira chorar, chore. Chorar não faz mal a ninguém, pelo contrário, chorar se alivia quando você chora. Mas não fique eternamente ali parado, deitado e falando assim, não vou me levantar mais, não vou sair desse quarto mais porque eu perdi fulano. Não, tenha força, pede força a Deus, porque se você está aqui até hoje, porque Deus tem um propósito. Se fulano faleceu e você não, é porque Deus tem um plano para você. O plano de Jesus não é que você viva o luto eternamente. O plano de Jesus é que a gente tenha força diante dos momentos difíceis, força, a gente busque mais a Ele. Nada na nossa vida acontece por acaso. Não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade do Senhor.
Então, se você está sofrendo, se você está passando por um momento de luto recente, né? Busca do Senhor. Ore e tenha fé, esperança, que Ele vai te dar força. Deus enxugará as nossas lágrimas, consolará o nosso coração e colocará um sorriso nos nossos lábios. Então, nesse dia de finados, né, a minha mensagem é essa, que vocês possam, né, sobreviver ao luto, passar por cima, por mais que seja muito difícil. Não tô falando isso aqui porque eu nunca perdi ninguém, não sei o que é. Já perdi. Como eu falei, perdi minha avó, por par de mãe, por pai, perdi minha prima, perdi uma amiga que ia comigo todo final de semana, de 15 em 15 dias, aliás, para Ipatinga, perdi minha tia, perdi meu tio. E não é fácil, mas a gente tem que levantar e tomar a atitude que Davi tomou. Não falar mal de Deus, não questionar Deus e aceitar. Porque quanto mais a gente questiona, quanto mais a gente fala mal de Deus, mais o nosso sofrimento aumenta. E quando a gente, mesmo num momento difícil, a gente fala, Senhor, eis-me aqui, nos dê força, Ele age. Ele vê nossa humildade, Ele vê fé, porque isso é ter fé. Imagina você perder uma pessoa, ainda pedir Deus força. Porque às vezes a gente tem vontade de, né, de brigar, de xingar. Deus fala assim, nossa, que fé, que menina, que rapaz de fé. E a força vem, o consolo vem, né? Então que Deus possa abençoar a vida de cada um, né? E vamos orar. E a mensagem final é, não deixa para perder ninguém para dar valor. Se você ainda tem sua mãe, seu pai, seus tios, seus sobrinhos, seus primos, seus avós, eu não tenho nenhum avô mais, nem avó. Mas se você tem, dê valor. Não deixa para dar flores, para levar flores lá no cemitério. Dê flores enquanto a pessoa está em vida, né? Então vamos orar. Amado Deus, querido Pai, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua paz, pelo teu carinho. Obrigada por esse momento maravilhoso na tua presença. Senhor, hoje é o dia da saudade. Hoje é o dia que nós lembramos daquelas pessoas que foram, que partiram e que nos deixaram. Mas nós queremos lembrar desse dia, sendo grato pelo tempo que o Senhor nos deu para viver aqui na terra com aquelas pessoas que já se foram. Obrigada por cuidar de nós, obrigada por ser o nosso consolo mediante o luto, a nossa força. Nós sabemos, Pai, que a nossa força vem do Senhor. Nós sabemos que o consolo vem de Ti. Então, Pai, em nome de Jesus, se tiver alguém aqui, ou alguém que depois vai estar assistindo a live, que está passando por um momento de luto, que o Senhor possa consolar esses corações, que o Senhor possa enxugar essas lágrimas, que o Senhor possa, Pai, trazer aquela saudade que não traz sofrimento, aquela saudade gostosa, aquela saudade dos momentos bons, mas que isso não venha trazer sofrimento. Alivia esses corações, alivia essas almas, em nome de Jesus, Pai. Vai de encontro a cada alma angustiada, triste, que estão sofrendo. Coloca o teu amor, a tua graça, a tua paz, em nome de Jesus. Nos dê sabedoria para enfrentar os dias difíceis. Deus, nos perdoa por todas as vezes que questionamos o Senhor, algo que o Senhor fez. Nos perdoa por todas as vezes que às vezes até falamos mal do Senhor por algo que o Senhor fez. Nos perdoa por todas as vezes, Pai, que não tivemos fé o suficiente, que o Senhor pode nos curar, pode nos preencher e pode nos tirar desse luto. Deus, nos perdoa por nossos erros, pelas nossas falhas. Que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger, nos dar força e nos levantar. Porque, Pai, nós só conseguimos levantar mediante um luto, mediante uma dor, se as tuas mãos estiverem conosco. Sem o Senhor, nós não somos nada. Mas com o Senhor, nós temos força para seguir em frente. Deus, eu peço cura. Aqueles que estão ali no hospital, às vezes com um ente querido, preste assim, a falecer mesmo. Que o Senhor possa entrar ali no hospital, curar os enfermos. Que o Senhor possa entrar na casa, na vida, onde tiver um enfermo. Que o Senhor possa curá-los, em nome de Jesus. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo alimento. Obrigada pela vida de cada pessoa que está aqui ao vivo.
e pela vida daqueles que ainda vão assistir. Nos dê uma noite de descanso. E eu entrego a nossa casa, a nossa vida e a nossa família e todas as áreas da nossa vida nas tuas mãos. Que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger, nos dê ânimo e força para seguir, pois nós sabemos que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Obrigado por todos que ficaram aqui até agora. Amanhã nós estaremos aqui às 9h30 e eu conto com a presença de todos vocês. Fique com Deus, que Deus abençoa, guarda, protege cada um de vocês. Até amanhã, se Deus quiser.